Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Estamos no ar mais uma vez com o nosso Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Temos recebido aqui personalidades importantes da sociedade de Campinas, do estado do Brasil, e aqui estamos tratando de assuntos importantes e assuntos que interessam diretamente à nossa comunidade. E hoje eu vou receber aqui o Anderson Janete. Não precisa se levantar, porque eu sei que você está aí com um probleminha no braço. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Anderson Janete, advogado, especialista em direito do consumidor, foi diretor do PROCON, né, por um bom período. Exato. O que aconteceu, Anderson? Tem o futebol de quarta-feira à noite, né? Osnei Ricardo me fez um cruzamento na área, eu sou um centroavante matador, você sabe? Diz Osnei que eu tentei dar uma bicicleta, eu acho que foi um patinete, né? Eu caí em cima do braço, teve uma luxação, né? Mas um susto danado, graças a Deus não quebrou nada, mas 15 dias aqui de repouso, né? Absoluto com o braço, né? Pois você de centroavante matador se tornou um centroavante morredor, né? Está me preparando para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas dessa vez eu vou ter que romper os contratos aí, não vou poder. Você sabe, né, Anderson, eu que tenho muito tempo de futebol, né? Eu já ouvi muito a expressão, não teve fratura, não teve nada, foi apenas uma luxação. Como se uma luxação fosse algo assim que você colocasse um curativozinho só, né? Tá doendo até hoje, só de pensar. Imagino. Anderson, olha, direito do consumidor é uma coisa muito em moda hoje, né? O direito do consumidor, ele é respeitado efetivamente, porque é o seguinte, o nosso Código Civil muitas vezes também, o pessoal atropela, passa por cima, é o direito do consumidor. Então, nós temos várias leis no país, não é, que dizem que não pegaram, né? O Código do Consumidor é um exemplo de lei que se pode dizer que pegou. Pegou. Tem este ano de 2016, completa 25 anos de vigência, não é? E vários dispositivos que antes da existência do Código implicavam numa série de complicações. Você tinha dificuldades com planos de saúde, com construtoras, com lojas, enfim, havia uma série de problemas, né, que passaram a ser pacificados. Para trabalhar com o direito do consumidor, você tem que, em primeiro lugar, ser um bom ouvidor. Você tem que saber ouvir as pessoas, você tem que saber ser conciliador, não é? Trata-se de um direito de terceira geração, não é? Primeira geração é liberdade, segunda, igualdades, terceira, fraternidade, né? Então, você tem que saber conciliar, você tem que saber harmonizar as pessoas. Nós estamos vendo o WhatsApp aí no rodapé do vídeo. Eu queria dar um recado para o nosso telespectador. Nosso programa é nacional e é evidente que nós recebemos inúmeros WhatsApp, nós não conseguimos atender. A gente pega aí 2 ou 3, 4. Então, se você quiser, inclusive, receber uma resposta do entrevistado, por favor, quando você mandar o WhatsApp, no corpo ali, né? Na mensagem, coloque o seu e-mail, porque nós encaminhamos para a assessoria dos convidados e aí, com o e-mail, você recebe a resposta. Então, faça isso. Se você quiser realmente receber uma deferência especial do convidado, coloque na mensagem o e-mail que nós encaminharemos para o convidado. E pode ser que você tenha a sorte de ter o seu WhatsApp escolhido aqui para ser respondido. É o 999183131. Nós temos também a nossa página no facebook.com/Visão Geral para você curtir e lá você se informa de muita coisa também. Anderson Janete, a sua especialidade, defesa do consumidor, isso é uma coisa teoricamente nova, né? Advogado, já tem 25 anos. Né? Mas nova, 25 anos para a história, para o direito, 25 anos não são nada, né? É metade da minha idade. Não, para nós, em relação à nossa idade é um tempo grande, né? Mas em relação à história, nada. Anderson, o povo brasileiro, ele é muito lesado? Bastante. Realmente, nós a cada dia recebemos informações, né, de casos e mais casos. Há muita criatividade no ramo comercial, né? Então, muitas vezes aparecem situações inusitadas, novas, em que os consumidores são pegos de surpresa, né? Mas o próprio Código do Consumidor, ele também, por ser uma ferramenta de equilíbrio e de harmonia, ele privilegia o bom comerciante. E é também uma ferramenta de luta contra a concorrência desleal, contra o mau comerciante. Quem vende muito barato, quem faz promessas, né,
muito escancaradas, geralmente não está trabalhando direito, né? O consumidor, aquela história de que o barato sai caro, né? Exatamente. E muitas vezes esses casos, né, em que ocorrem mais lesões, são esses casos criativos, esses casos em que a empresa nem sempre está cumprindo com todas as normas, nem de defesa do consumidor, nem trabalhistas, nem previdenciárias, né? E o Código do Consumidor criou instrumentos, criou inclusive órgãos públicos, né, que acabam penalizando esses maus empresários. Entendi. É até uma boa, porque na verdade tira uma concorrência desleal e deixa com que os bons empresários realmente fiquem no mercado e atendendo bem os seus consumidores. Bom, é evidente que esse assunto é tão palpitante que a gente teria que ficar aqui o mês inteiro falando sobre cada segmento, mas vamos tentar dar uma mexida em alguns que realmente acabam sendo alvo de muitas reclamações, né? Hoje eu quero falar com você sobre a banda larga, que é uma coisa assim, a limitação para o consumidor, que é uma coisa muito complicada. Mas, por exemplo, plano de saúde também é um dos campeões de reclamação? Também. Plano de saúde mais na esfera judicial, né? Porque muitas vezes existe uma limitação de uma internação, uma recusa, não é, de um determinado atendimento. E como envolve saúde, tem uma questão de vida envolvida, né? Então, realmente, você não pode aguardar. Quando você vai e faz uma reclamação no PROCON, por exemplo, é feita uma notificação para a empresa responder num prazo de 5 a 10 dias. Quando o assunto é saúde, às vezes você não pode esperar 5 a 10 dias. Não dá tempo, né? Você tem que fazer uma cirurgia. Sim. Né? Então, realmente, aí é um caso que acaba indo mesmo para a esfera judicial. E já a questão da banda larga, a questão da telefonia, são matérias que dá para esperar por 5 dias até ter uma resposta. Tanto que, nos órgãos de defesa do consumidor, as empresas de telefonia, tradicionalmente, já isso é histórico, desde que existe PROCON nesse mundo, sempre foram as campeãs de reclamações, agora incrementadas, não é, porque elas vendem combos, não é? Não vende só o telefone. Sim. Bons tempos aqueles que você usava o telefone só para falar. Só para falar, exatamente. Agora tem telefone que tira foto, filma, faz tudo. Serve cafezinho, né? Então, realmente, ele acaba tendo... E você compra um combo, é um pacote que nem sempre você sabe as funcionalidades. Combo de internet, de TV a cabo, enfim, de várias formas de comunicação, de vídeo, né? E ultimamente está até em voga, porque recentemente a Anatel baixou uma resolução limitando as questões aí da internet, da banda larga, né? O que é um absurdo, né? Eu quero falar um pouquinho mais com você no outro bloco, né, sobre esse assunto. Para quem ligou a televisão agora, nós estamos conversando com o Anderson Janetti, que foi diretor do PROCON. Aliás, você foi quem idealizou o PROCON Digital? Ah, sim, nós criamos... Está em operação? Está em operação até hoje a nossa plataforma, não é? Desde o ano de 2010, nós tivemos 2 anos aí de experimentos, né? Foi um período experimental. Em 2010 houve a inauguração propriamente dita, né? É uma plataforma que possibilita reclamar pela internet. Você pode comprar pela internet, através do comércio eletrônico. Sim. Nada mais justo poder reclamar e acompanhar os andamentos. E, atualmente, teve foram adicionadas algumas ferramentas a essa plataforma que a gente criou do PROCON Digital. Dentre elas, a possibilidade de reclamar pelo smartphone, desde que seja do sistema Android, né? Mas isso aí tem a praticidade, você reclama... Muito prático. É muito prático. Por quê? Você não precisa se deslocar até o centro da cidade ou até um dos postos descentralizados do PROCON. Mas não tem aquela história de que quando você conversa olho no olho, você tem muito mais feedback Realmente, tem consumidores que preferem conversar, né? Contar a história, né? Mas o fato é que existe uma limitação temporal. O PROCON, por exemplo, atende das 9 da manhã até às 6 da tarde. Não é? Então, se você tiver um problema na parte da noite ou no final de semana, é mais fácil reclamar pela internet. É mais fácil. E aí você reclama pela internet. Mas e a continuidade? É tudo digital? Exatamente. Pode ser feito tudo online. É dada uma senha para que o consumidor, através do seu e-mail, né, digite essa senha e tenha acesso a todos os andamentos. Inclusive, as resoluções são muito altas. As empresas, antigamente, elas são sediadas nas capitais, né? Elas mandavam advogados até a sede do PROCON para poder consultar o andamento, até para propor acordos, né?
E isso facilitou bastante, porque para as empresas não precisa mais se deslocar online na sua sede, os advogados atendem e respondem. Quase 90% dos casos são resolvidos dessa forma online. Olha a praticidade. São os casos menores, que envolvem valores pequenos ou, de repente, não, valores maiores casos, também? mas assim, é que existem certos padrões, não é? As empresas, para valores menores, geralmente, tem empresas que definem um patamar que falam assim, até tal valor a gente resolve sem discutir. Tem outros casos que demandam uma análise um pouco mais aprofundada. Mas, em geral, quando se trata de uma reclamação absurda, não é? A própria empresa percebe que é interessante até, a sua marca tem um valor importante. Sem dúvida. Então, muitas vezes ela percebe, olha, eu não quero deixar que isso seja levado adiante, que pode fazer mal para a minha imagem no mercado. Vamos resolver. Isso envolve veículos, envolvem, assim, as mais variadas questões. Me parece, né, que está muito... não é em moda, né? Porque tristemente, porque eu digo quando as coisas estão em moda, porque é uma coisa boa, mas de maneira até triste, hoje está havendo muita devolução de imóveis, de pessoas que compraram os imóveis e que a economia mudou, a situação mudou, não estão conseguindo pagar e há, de certa forma, de imediato as construtoras, elas tentam segurar, não devolver o dinheiro, mas me parece que isso aí é meio que algo líquido e certo. O que você pagou, você tem direito a ter, a ser ressarcido. Tem duas situações distintas, Alberto. A primeira é quando a construtora não consegue entregar no prazo. Né? Então, o consumidor ele tem o direito de exigir a rescisão do contrato com a devolução integral de todos os valores pagos, corrigidos monetariamente, inclusive com direito de uma indenização por danos materiais e morais, por perdas e danos. Sim. Isso porque a aquisição da casa própria é um projeto de vida. Não é? E não entregar o imóvel no prazo combinado frustra o seu projeto. Tem pessoas que compraram imaginando que naquela data, um mês após, casaria e já mudaria para o imóvel novo, já idealizando, enfim, cozinha planejada, armários embutidos, os móveis, né? Sem dúvida. Então isso gera uma indenização por dano material, por dano moral e também o direito de receber de volta todos os valores pagos, integral. Integral. Tem uma outra situação que, não havendo atraso na entrega, mas a modificação da capacidade de pagamento. Nós estamos numa época de crise econômica, é certo que quem comprou um imóvel estava, na época, com condições de pagamento. Se por alguma razão houve modificação na sua capacidade, seja de, enfim, salário, mudança de emprego, desemprego, há direito. Ficou inadimplente, por exemplo, não estou conseguindo arcar mais, o Código de Defesa do Consumidor assegura, ele garante que é proibido a empresa reter integralmente os valores que foram pagos. A jurisprudência tem decidido que o valor justo a ser recebido de volta é de 80% a 90% dos valores que... Mas isso aí, do que foi pago, mas isso aí, evidentemente que tudo passando por um processo, a pessoa tem que constituir o advogado para fazer todo esse trabalho, porque ela, sem esse advogado, ela não vai conseguir absolutamente nada, né? Então, nesse contexto é que o PROCON, por exemplo, ganha importância. Por quê? O PROCON é um órgão público, né? Onde tem servidores públicos especializados nesse tipo de negociação. Se você for no PROCON, por exemplo, aqui em Campinas ou em São Paulo, existe até uma área que faz uma audiência de conciliação. Isso que você está falando é muito importante. Eu vou voltar. Eu vou para o intervalo, volto nesse assunto, porque é um assunto que tem chamado a atenção de muitas pessoas que compraram. Eu li uma matéria outro dia que o número de apartamentos devolvidos, sobretudo em São Paulo, é uma coisa muito grande. Então, nós voltamos já para falar com o doutor Anderson Janete, que é advogado especialista no direito do consumidor. Você que está devolvendo o imóvel, você que não tem condição de pagar, fica aí já. Você vai saber como proceder, tá bom? Eu volto já.